Está entrando no ar. Reflexão diária com o diácono Erasmo Carlos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa rádio web católica, Rádio Profecia. O evangelho de hoje começa com uma pergunta de Pedro, que também poderia ser a nossa. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro provavelmente pensava que estava sendo muito generoso, mas Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não está preocupado com números, ele está nos ensinando que o perdão não pode ser colocado dentro de uma calculadora. Então, meu irmão, se inscreva no canal e vamos juntos crescer na fé? Vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em Mateus 18, 21 ao 19 e 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão de seu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará conosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esse discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o amor cristão não pergunta: quantas vezes eu preciso perdoar? O amor, ele pergunta: como posso continuar amando mesmo depois de ter sido ferido? E isso, meus irmãos, não é fácil, porque existem feridas profundas, existem palavras que machucam, existem traições, injustiças, decepções e situações que deixam marcas no coração. Mas Jesus hoje nos apresenta o caminho da misericórdia. E atenção, perdoar não significa dizer que o que fizeram conosco foi certo. Perdoar não significa esquecer imediatamente. Perdoar não significa permitir que alguém continue nos fazendo mal. Perdoar significa entregar aquela situação nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não quero que essa ferida controle a minha vida. Às vezes nós pedimos tanto que Deus nos perdoe, mas temos dificuldade de oferecer aos outros o mesmo perdão que recebemos.
E é exatamente isso que Jesus mostra na parábola. O homem tinha uma dívida enorme e não tinha condições de pagar. O Senhor, cheio de compaixão, perdoou toda a dívida. Mas quando esse homem encontra alguém que lhe devia uma quantia muito menor, ele não demonstra misericórdia. E Jesus nos faz perceber uma coisa muito séria. Nós somos pessoas que também vivem na misericórdia de Deus. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes prometemos mudar e voltamos a cair? Quantas vezes pedimos, Senhor, tem misericórdia de mim? E Deus continua nos acolhendo. Por isso, quem experimenta a misericórdia de Deus precisa aprender a ser misericordioso também. E hoje podemos olhar para o testemunho de uma grande mulher que viveu profundamente essa lógica do Evangelho, a Santa Dulce dos Pobres, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Santa Dulce. A Santa Dulce nasceu em Salvador, na Bahia, em 1914. Desde muito jovem, sentiu-se profundamente tocada pelo sofrimento dos pobres e necessitados. Mais tarde, como religiosa, dedicou sua vida ao serviço dos doentes, dos abandonados e daqueles que não tinham quem cuidasse deles. Ela não ficou apenas falando sobre caridade. Ela colocou a caridade em prática. Santa Dulce acolhia pessoas que muitas vezes eram rejeitadas pela sociedade. Enxergava dignidade onde muito só enxergavam problemas. E sua obra começou de maneira humilde, com poucos recursos, mas com uma fé enorme na providência de Deus. Meus irmãos, é bonito perceber que Santa Dulce não perguntou: essa pessoa merece a minha ajuda? Ela simplesmente enxergava naquele irmão um filho amado de Deus. E isso também vale para o perdão. Quantas vezes pensamos, ele não merece o meu perdão? Mas a pergunta cristã não é apenas se o outro merece. A pergunta é, eu quero continuar carregando essa mágoa dentro de mim? Porque muitas vezes a pessoa que nos feriu segue a vida dela, enquanto nós continuamos presos àquela situação. O ressentimento vai ocupando espaço, vai roubando a nossa paz, vai tirando a nossa alegria. E Jesus hoje quer nos libertar. Talvez exista alguém que você precisa colocar diante de Deus. Talvez seja uma pessoa que você não consegue nem pronunciar o nome sem sentir alguma coisa no coração. Então hoje faça uma oração simples, meu irmão. Jesus, eu não consigo perdoar sozinho, mas eu quero aprender a perdoar. Cura o meu coração. Meu irmão, essa oração já é um começo. E talvez o perdão não aconteça de uma hora para outra. Talvez seja necessário rezar muitas vezes. Mas cada vez que você entrega aquela pessoa a Deus, você está dando um passo em direção à liberdade. Meus irmãos, Santa Dulce nos ensina que o amor verdadeiro se manifesta em atitudes concretas. O Evangelho de hoje nos ensina que uma das maiores atitudes de amar é perdoar. Não porque o outro sempre merece, mas porque nós fomos alcançados primeiro pela misericórdia de Deus. Jesus nos perdoa para que aprendamos a perdoar. Jesus nos acolhe para que aprendamos a acolher. Jesus nos levanta para que também saibamos levantar aqueles que caíram. Por isso, hoje peço ao Espírito Santo: Senhor, tira do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, toda vontade de vingança. Dai-me um coração semelhante ao teu. E se existe alguém na sua família com quem precisa se reconciliar, talvez hoje seja o momento de começar. Talvez seja uma mensagem. Talvez seja uma ligação. Talvez seja simplesmente uma oração. Meu querido, dê o primeiro passo. Porque às vezes esperamos que o outro venha até nós, mas Deus pode estar te dizendo: vá você. Não para perder a dignidade, mas para recuperar a paz. Santa Dulce dos Pobres nos ensina que o amor precisa sair das palavras
e chegar às nossas mãos, aos nossos gestos e às nossas atitudes. Que ela interceda por nós, para que tenhamos um coração misericordioso e que, diante das nossas feridas, possamos lembrar sempre: Deus não nos trata segundo os nossos erros. Deus nos trata segundo a sua misericórdia. Que hoje Jesus cure aquilo que ainda dói em nós. Que Ele restaure as nossas famílias. Que Ele reconcilie nossos relacionamentos. Que nos dê a graça de perdoar, não apenas 7 vezes, mas quantas vezes forem necessárias. Porque perdoar é deixar Deus vencer dentro de nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós, e que o Senhor nos ensine a viver aquilo que rezamos tantas vezes. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.